a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado, meu nobre telespectador. Nós estamos iniciando mais um programa Manancial e nesta oportunidade nós faremos leitura do capítulo de número 2, verso 9 do profeta Ageu, um dos profetas menores, Um dos profetas menores. Capítulo 2 e o verso 9 do livro de Ageu nos diz assim: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quero dizer a você, amado telespectador, que já está no ar o programa Manancial. Prosseguimos então com a programação manancial desta semana e eu quero hoje, baseado aqui neste texto, falar um pouquinho sobre exatamente a primeira parte deste texto, da palavra de Deus, que nos diz assim: a glória desta última casa será maior que a da primeira. Portanto, o nosso tema é: a glória da última casa será maior que a glória da primeira casa. Esta é uma palavra profética. Deus levanta aqui o profeta Ageu para profetizar cerca do ano 520 antes de Jesus Cristo. O contexto histórico aqui, envolvendo toda a nação israelita, na verdade, todo o contexto do Velho Testamento, de forma muito específica, é Deus tratando com esta nação, elegendo, guardando, exercendo os seus juízos, punindo, disciplinando, melhor dizendo, esta nação. E aqui, no capítulo de número 2, de forma muito específica no verso 9, Deus usa o profeta agora para falar de forma muito específica à nação de Israel com relação à segunda casa, ou à manifestação da glória de Deus na segunda casa. Por volta do ano 520 era o período, foi o período em que, a data em que realmente esta palavra foi profetizada. Convém-nos, para melhor entender esta palavra, nós atentarmos para todo o contexto histórico que estava envolvendo esta palavra. 70 anos de cativeiro babilônico haviam se passado. O primeiro templo foi construído por Salomão, o grande rei de Israel. Davi, o seu pai, desejou fazer a construção do primeiro templo. Mas Deus disse: você vai fazer o projeto, mas quem efetivamente vai construir, levantar, concluir, concluindo assim a construção, é o seu filho Salomão. E Salomão então empreende aquela grande obra, realiza, constrói, e é uma obra assim muito linda, muito portentosa. A rainha de Sabá saiu da sua terra distante e veio até Jerusalém, onde estava edificado o templo de Salomão, para observar, para ver de fato. Ela ouviu falar da fama de Salomão, da sabedoria de Salomão, da casa que Salomão tinha construído, ou do templo que Salomão tinha construído, e quando ela veio, ela diz então, maravilhada para Salomão, que tudo que ela ouviu lá na sua terra distante, ela não era nem a metade de tudo aquilo que ela estava contemplando ali com os seus olhos. Em tempos posteriores, à medida em que Salomão morre, outro rei substitui a ele no trono, e à medida em que os reis vão sucedendo o trono em Israel, Israel se distancia da presença de Deus, passa então a adorar outros deuses, passa a viver uma vida promíscua no sentido de religiosidade, Eles se tornam assim aliançados com povos pagãos e isto entristece o coração de Deus, A Bíblia nos fala que Deus não divide a sua glória com quem quer que seja. Deus exige, Deus
reivindica, ele espera que a pessoa que dele se aproxima o faça com inteireza de coração, com integridade, porque ele é íntegro para conosco, ele é fiel para conosco e ele espera que no mínimo sejamos fiéis para com ele. Então, quando o povo começa a se distanciar diante de Deus, não é? Por exemplo, quero citar um momento histórico na vida desta nação, quando Acabe assume o reino em Israel, ele então se casa com Jezabel, não é? Uma mulher que não fazia parte do reino de Israel, e ela então traz os costumes do seu povo, inclusive o culto ao seu Deus lá, Baal, ela traz e insere no contexto israelita, e Deus levanta então o profeta Elias, que faz lá o desafio com os 450 profetas de Baal. Aí Deus responde por fogo a oração do profeta e os 450 profetas são mortos e assim por diante. É uma história assim, muito linda, muito extraordinária. Dando aqui um exemplo de como o pessoal, os israelitas, começaram então a se desviar, a se distanciar da presença de Deus. Deus então permite que aconteça o cativeiro babilônico, não é? Nabucodonosor, ele vem e invade Jerusalém, leva os israelitas cativos para a Babilônia, e aí os utensílios sagrados do templo também são levados para a Babilônia e totalmente é destruído o templo, os muros, os portões, a cidade, toda a cidade ela é destruída, fica apenas um grande amontoado lá de ruínas, Mas Deus havia falado que no tempo determinado, ao cumprir 70 anos de cativeiro, que seria um período de tratamento que esse povo haveria de receber, que eles precisariam ser curados, não é, desta questão aí de idolatria, desta questão aí de paganismo, porque, na verdade, como já disse anteriormente, o que Deus espera do ser humano que se aproxima da sua presença, que se aliança com Ele, é fidelidade. E passados 70 anos, não é? O profeta Daniel estava vivenciando o cativeiro babilônico. Ele começa então a analisar as Escrituras, as palavras proféticas que foram ditas a respeito do cativeiro babilônico. E ele compreende que o tempo do cativeiro havia chegado ao fim. E ele ora a Deus, ele fala com Deus. Deus então envia a resposta para Daniel. Realmente era o tempo deles retornar. E eles começam então a retornar. Algumas levas de israelitas, não é? Retornam para Jerusalém para então reconstruir tudo aquilo que tinha sido destruído. E a reconstrução se dá inicialmente pelo Templo de Salomão. A sequência da reconstrução foi a seguinte: primeiro o templo, depois os muros e finalmente as portas da cidade. As portas da cidade são reconstruídas. Então, esta é a sequência. Inicialmente, o templo foi reconstruído. E agora, Deus levanta o profeta Ageu neste momento de reconstrução, e libera esta palavra e fala esta palavra a respeito da sua presença, da sua manifestação gloriosa nesta última casa. Na verdade, esta palavra de Deus se faz necessária, uma vez que o templo não fora reconstruído com toda a pompa do primeiro templo, toda aquela estrutura, não é? Aquela riqueza, aquela grandiosidade, não é? De poder no sentido de possibilidades materiais que foi construído o primeiro templo, o segundo não dispôs. Haja vista que o povo retornava do cativeiro, sem recursos, sem posses, sem condições, né, materiais aí de provisão.
Então eles reconstroem o templo com aquilo que na verdade eles dispunham para reconstruir. E aí então Deus encorajando aqueles israelitas, aqueles homens valentes, guerreiros, Deus então libera esta palavra através da vida do profeta Ageu. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz